Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para falar sobre justiça social e hoje o tema que a gente vem trazer depois de algumas semanas sem matérias aqui no canal é sobre essa procura, né, de Bolsonaro sobre o uso da cloroquina, né? De onde vem isso? Como surgiu? Qual a vantagem que tem de uma pessoa o tempo todo, por mais que a Organização Mundial de Saúde e muitos órgãos competentes também comprovam que a cloroquina não tem efeito nenhuma sobre a questão do Covid-19, porque essa luta toda? É claro que tem algo por trás. Então, hoje, para que a gente possa discutir melhor sobre isso e poder comprovar que o que está por trás não é a questão da saúde, como ele quer alegar que seja, e sim que a cloroquina em relação a, digamos assim, a outros países, a outros continentes, ela não tem poder nenhum, ela não tem força, porque a maioria dos países ela vai a favor da ciência. Só que em um país como o Brasil, onde apenas 10% da população se encontra na faculdade, em curso superior, é muito fácil você chegar e enganar. É muito fácil você induzir essas pessoas a lutar contra qualquer coisa, seja vacina, seja é, algo que venha de fora. Porque as pessoas sempre vai ver como se fosse um veneno, como se fosse alguma coisa que estivesse fazendo contra si. E o Bolsonaro ele aproveita essa ingenuidade das pessoas para colocar um plano que é um plano bastante capitalista. Então, antes de entrar realmente em detalhes sobre isso que eu estou falando, da questão de ser capitalista, a gente vai ver essa reportagem e a partir daí a gente entra sobre o principal ponto do assunto que surgiu exatamente as primeiras entrevistas em 2020 sobre o porquê, a importância da cloroquina aqui no Brasil. Bem, então a primeira coisa que a gente vê logo aqui é o seguinte, é que há poucos dias Bolsonaro liga para a rádio e defende a nebulização de cloroquina, ou seja, o uso de cloroquina através de nebulização para pacientes que estejam com Covid, né? E aqui, ó, o presidente entrou ao vivo para dar respaldo a uma médica que usou medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Isso aqui foi colocado ontem e eu resolvi fazer essa matéria hoje. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, entrou ao vivo por telefone na programação de uma rádio para defender o uso de nebulização de hidroxicloroquina diluída em soro nos pacientes com Covid-19. A participação ocorreu em uma transmissão na última sexta-feira, 19, né? Foi antes, quer dizer, aqui a matéria que saiu na época 21 de março. Mas foi na sexta-feira que ele fez isso. Em uma emissora de Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul. O medicamento não tem eficácia comprovada cientificamente contra o coronavírus. Então, a gente tem que ver primeiro isso. Não tem eficácia e como também existe, vocês podem muito bem procurar em noticiários que existem médicos que falam que a reação também chega a ser prejudicial. E alguns até morreram por se tratar com a cloroquina. Muitas dessas pessoas que defendem a direita que é contra a questão da vacina, então tentaram se tratar e alguns foram a óbito. A médica foi demitida pela empresa terceirizada responsável pela contratação da profissional de saúde. Ela atuava em um pronto-socorro de Camaquã. Tomara que seja Camaquã, eu acho que é isso mesmo. A justificativa para a demissão foi a adoção de um tratamento não previsto em protocolo de saúde. Veja, ela fez algo errado, ela foi punida e mesmo assim Bolsonaro continua a defender essa tese de que a cloroquina ela seja eficaz. E aí vamos lá o que ele fala aqui. Ó. Nós temos uma doença ainda que é desconhecida. Novas cepas e pessoas estão morrendo. Os médicos têm o direito ou o dever, no momento em que falta um medicamento específico para aquilo, com
comprovação científica, ele pode usar o que chama de off-label. É off-label. Eu sou muito ruim de inglês, não sei. Fora da bula. E no Brasil virou um tabu. Praticamente é criminoso quem fala disso. É claro que é criminoso, porque se você tem circunstância, tem modo, meios que você possa ir dentro da ciência, você só pode utilizar alguma coisa fora da ciência quando você não tem mais alternativa alguma. Mas nós temos até demais nesse momento. Mas vamos lá, o presidente também informou que havia telefonado para a médica na manhã da sexta-feira, mesma data que telefonou para a rádio. Na ocasião, Bolsonaro também defendeu o uso de outros medicamentos sem eficácia comprovada. Para salvar vidas, vale qualquer coisa. Sabemos que a vacina é um custo bilionário para o mundo todo. E parece que grupos interessados em investir apenas na vacina é que deixam de lado a questão do tratamento preventivo que existe e também o tratamento logo após a contração da doença. Finalizou o presidente. Pronto. Essa parte aqui que ele está falando é interessante porque faz com que muitas pessoas que não têm o devido conhecimento sobre o assunto possam ser a favor dele. Veja, existe um custo bilionário, mas esse custo bilionário só é tão grande assim para o Brasil porque ele foi uma das pessoas em que foi contra a compra da vacina também. Foi contra. Então, logo no começo, muitos dos acordos que poderiam ter sido feitos, logo no início, ele não fez. E aí a coisa chegou ao tamanho que está. Segundo, porque também todas as medidas e protocolo que era para ser observada, ele não observou e ao contrário, sempre fez com que as pessoas pudessem, incentivou as pessoas a sair de casa sem máscara, a ir para a rua, a não fazer lockdown, que até agora mesmo ele está querendo punir 3 estados brasileiros por isso, só que a gente sabe que junto com o STF ele não vai conseguir, e ele continua na contramão. A maioria dos países já estão resolvendo os problemas. Aqui não, exatamente por isso. E agora o interesse todo, a gente pode discutir sobre essa parte aqui que ele fala. Vacina é um custo bilionário, sim, é verdade. Mas também é um lucro bilionário que ele quer trazer da cloroquina para o Brasil. A cloroquina para o mundo não representa porra nenhuma. Mas para o Brasil, se ele conseguir, representa. Por quê? Digamos que ele conseguisse colocar na cabeça da maioria das pessoas que o tratamento com a cloroquina é bom e que deveria ser feito. Independente de morrer ou não pessoas, o lucro que essa empresa ela teria é altamente grande dentro do Brasil. Muito grande mesmo. Ou seja, ao invés de ela tratar de lúpus, que seria o tipo de doença que é realmente que a cloroquina é indicada, começasse a ser usada também. A gente sabe nesse momento que a quantidade de pessoas infectadas é muito grande. Então, veja, a quantidade que era ser vendida era altamente. A grana que ia correr por fora também. E eu não estou nem falando sobre a questão de corrupção, não. E sim sobre a grana que ele e as demais pessoas envolvidas iriam ganhar diretamente do laboratório. A grana que ia ganhar, porque como é muito que vai sair, muita grana, é o que ele está querendo fazer em relação ao armamento. A indústria bélica, mais uma vez, não se pode falar em corrupção nesse momento, mas ele conseguindo realmente fazer com que cada brasileiro tenha direito a possuir até 4, 5 armas, ou até mais que isso. No momento que isso realmente é colocado em lei, o que é que acontece? A indústria bélica passa a ganhar uma grana tão absurda que, com certeza, uma boa parte de um pequeno desvio desse lucro vai para os bolsos daqueles que ajudaram ela a crescer. E quem é que está tentando ajudar? Bolsonaro. É o garoto propaganda da indústria bélica e é o garoto propaganda da cloroquina. Mas como é que eu tenho tanta certeza disso? Não é apenas chuto. Eu vou aqui colocar para os senhores, veja aqui, ó. Médicos, isso aqui foi de 13 de maio de 2020. Médicos com patrocínio político e plano de saúde promovem o uso da cloroquina. Então, isso aqui já vinha bem antes. Essa médica aqui encabeçava também muitos outros e colocavam até como se fossem os verdadeiros médicos. Vamos lá para a matéria que aí a gente vai entender.
Enquanto os estudos internacionais apontam para a não eficácia e o pior, para os riscos colaterais, como eu já vim falando antes, do uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19, um grupo de médicos do Recife, chamados Doutores da Verdade, vem receitando e distribuindo a medicação de graça em comunidades. Vejam, aqui em Recife não significa nem dizer que esse grupo aqui é de direita ou de esquerda, não. É apenas um grupo de profissionais da saúde que viram através, com certeza o laboratório ou alguém tentou comprá-los dessa forma e viu através disso uma forma de ganhar dinheiro. Porque no momento que eles estão fazendo, estão servindo de garoto propaganda para hidroxicloroquina, o que acontece? Se der certo, ainda mais aqui no Nordeste também, se der certo, ótimo. Eles vão ganhar muita grana com isso. Eles não estão nem aí para a questão da saúde. Porque quando fala de riscos colaterais, quando fala que não tem eficácia, você insiste, e a gente sabe que muitos médicos, eles ganham dinheiro e muito com essa questão de receituar determinado medicamento, então, e não o outro, né? É sempre uma marca, ele ganha grana com isso aí. Então, quer dizer, é o que acontece com esses doutores da verdade. A compra do remédio e a promessa de salvar vidas são patrocinadas por empresários e pela deputada estadual evangélica Clarice Tessio, do PSC, que anunciou a doação de metade de seu salário para a compra da hidroxicloroquina. Então veja, o negócio é tão grande que a mulher pegou metade de um salário, claro, metade do salário de um mês, né? Porque não vai passar a vida dela toda fazendo isso, para que as pessoas acreditem e a partir daí seja um investimento que dá muito lucro. Plano de saúde também estão doando, com prescrição e medicação, inclusive para uso em domicílio. Sob o argumento da escassez de droga no mercado farmacêutico brasileiro, a Fundação Ana Lima, braço social do sistema Apivida, doou a hidroxicloroquina para operadores do sistema Apivida, São Francisco, América e RN Saúde. Em Belém, a Unimed também está com uma ação desse tipo, distribuindo seus pacientes com prescrição por drive-thru, o coquetel cloroquina, azitromicina e ivermectina. As ações políticas do mercado de saúde estão alinhadas com o anúncio desta quarta-feira, 13, do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Ele disse que vai discutir com o Ministério da Saúde, nesse tempo era Nelson Teik, a ampliação do uso da cloroquina e da cloroquina e hidroxicloroquina. Mesmo ciente de que não há eficácia comprovada, Bolsonaro defende que o uso da medicação tem que ser pensado de forma emergencial e alega que existem médicos no Brasil e no exterior com o entendimento de que a utilização é adequada, sobretudo se feita precocemente em paciente grupo de risco. Então veja bem, paciente grupo de risco, aqui o pior ainda é você pegar um determinado grupo, utilizar como cobaia e dizer que esse grupo aí, alguns médicos, a saúde também, os órgãos, né, responsáveis também pela saúde, eles são favores quando a idade é usar a cobaia. Tipo assim, você é o mais, você tem que morrer, vocês são os velhos mesmo, vocês estão doentes, então que morram. Mas a gente vai utilizar e a gente vai utilizar vocês como cobaia. Se fosse minha mãe com 93 anos, eu vou atrás dela, pego o médico. Claro que não vou forçar, mas tem muitos que concordam com esse tipo de medicamento e eu usaria. Enquanto não tiver medicamento comprovado no mundo, temos esse no Brasil que pode dar certo ou não. Mas como não pode esperar 4 ou 5 dias, é melhor usar. Bem, aqui ele fala 4 ou 5 dias, quando na realidade a gente sabe o tempo que está em relação às vacinas e que ele continua querendo utilizar a cloroquina. Agora, desculpa, como você viu na outra reportagem, é que é muito caro. Sim, é claro, e vai ser ainda mais caro ainda, porque muitas pessoas estão seguindo seu exemplo. Onde ele chega, faz aglomeração, e não é para fazer aglomeração. Onde ele chega, tira a máscara. Ele é o tempo todo contra qualquer tipo de medida de isolamento. Quando na realidade todas as cidades brasileiras em que fizeram isolamento, deu certo. As que ultimamente fez lockdown, com certeza também deu certo. Então, o único país que continua
lutando, nadando contra a corrente é o Brasil. A maioria dos países já está resolvendo seus problemas. A maioria dos países já está com uma boa parcela da sua população já vacinada. E a gente não chega nem a 10%. Então, aqui o anúncio de Bolsonaro, que também aproveitou para falar da necessidade de alinhamento com os ministros, acontece um dia depois de ter feito alerta sobre o uso da cloroquina em sua conta. Então veja bem, aqui está a questão dos médicos que antes já tinham feito isso. E agora, vamos para a principal, que seria alerta agora, né, do médico sobre a nebulização, já que a reportagem última que ele fez agora foi tentando mais uma vez, através da cloroquina, ela seja utilizada. Então, existe exatamente aqui o risco, e aí a gente vê aqui, na última sexta-feira, 19, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a ser motivo de polêmica ao citar o uso da cloroquina, né, mas dessa vez diluída em soro, na nebulização. A declaração foi feita em um programa de rádio Acústica FM, em Camaquã, município do interior do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que na ocasião Bolsonaro defendeu o uso de medicamentos cuja indicação do profissional diverge da bula contra a Covid-19, afirmou a rádio. Durante a entrevista, o presidente questionou a demissão de uma médica gaúcha por prescrever um medicamento por via inalatória a um paciente. No Brasil, a pessoa é criminalizada quando tenta uma alternativa para salvar quem está em estado grave, afirmou Bolsonaro ao vivo por telefone, lembrando que, por enquanto, não há comprovação de eficácia do uso da cloroquina contra o coronavírus. Pelo contrário, médicos alertam que arrisca efeitos colaterais como arritmia cardíaca, né? Vamos lá ver aqui. Pronto, um dos casos aqui. Apesar de a recomendação do presidente não ter sido direcionada para nenhuma faixa etária, resolvemos tirar dúvidas que servem tanto para adultos quanto para crianças. Afinal, quais os riscos da nebulização com ou sem medicamento nesse momento de pandemia? Veja, já a questão da nebulização em si. Em entrevista a Crescer, Flávio Melo, pediatra pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, do Recife, e autor do perfil, né, está aí o perfil dele, respondeu as várias questões do assunto. Então, a gente vai apenas aqui ver algumas questões aqui. Então, a revista perguntou: qual a diferença entre inalação e nebulização? Ele fala, em geral, esses termos são utilizados como sinônimo. No entanto, o ato de receber uma solução, soro ou medicamento, através da inalação ou vapor, gerado com o aparelho nebulizador, é chamado de nebulização. E aí a revista pergunta, né? A nebulização pode ser usada como medida profilática em relação ao Covid-19 ou outras doenças do trato respiratório? O médico respondeu: não há evidência científica de que o uso regular da nebulização atue como medida de prevenção específica contra o Covid-19 ou infecções por outros vírus respiratórios. Não há também indicativos que seja superior à lavagem nasal, que é um procedimento que gera bem menos aerossóis e tem mais eficácia para avaliar a obstrução nasal. Aí a revista pergunta aqui: quais os riscos de fazer inalação com medicamentos sem orientação médica? Ou mesmo o uso da cloroquina para prevenir ou tratar a Covid-19? O médico responde: nenhuma diretriz do tratamento da Covid-19, com base nas melhores evidências, indica o uso de alguma medicação, como cloroquina e outras. É muito importante frisar que, em geral, as medicações usadas na nebulização precisam ser formuladas especificamente com substâncias para esse fim. Simplesmente pegar um comprimido, macerar, que seria esmagar, pisar, e colocar em soro para nebulizar, pode fazer com que substâncias excipientes, substâncias farmacologicamente inativas, usadas como veículo para o princípio ativo, ajudando na preparação de estabilidade, que existe nessas medicações, cause danos às vias aéreas, pois não há formulação específica para esse uso, porque na realidade todo comprimido ele também tem substâncias que vai ajudar com que ele possa ir dentro do organismo até o local correto, então que ele possa passar por todos os locais também sem oferecer danos. E aí na hora que você macera um comprimido desse, com certeza todas essas outras partículas que não fazem parte diretamente do tratamento,
ela pode ser prejudicial, né? E por último aqui, para a gente terminar, a inalação somente com soro oferece risco sem ser feita indiscriminadamente. Em geral, a inalação com soro fisiológico não causa grandes efeitos colaterais. No entanto, é importante evitar o uso de soluções caseiras, porque pode haver erro na concentração de sódio, sob o risco de irritação ou exacerbação da reatividade nasal brônquica nas vias aéreas. Outro risco que eu considero importante é a geração de aerossóis infectivos a partir do momento, por exemplo, que você nebuliza uma criança que está chorando e resistindo. Neste caso, pode haver a emissão de partículas ou gotículas de vírus no ar, através do aerossol gerado pelo nebulizador, infectando outras pessoas que não estejam protegidas. Por isso, na minha opinião, o prudente é evitar a nebulização nesse contexto de pandemia. Se realmente for necessário, ela deve ser feita em um ambiente em que não haja suspeito de Covid e tomando os devidos cuidados. Bem, então a gente aqui, apenas para finalizar, basta informar o seguinte, que, primeiro, estamos diante de um presidente que ele insiste a qualquer custo em falar de algo em que a Organização Mundial de Saúde e demais órgãos responsáveis, eles não indicam. Falar de um determinado medicamento que não é aprovado cientificamente. E, principalmente, contra a ciência. Trata-se de uma pessoa que não tem estudo, não tem conhecimento, não tem preparo nenhum. A gestão mesmo dele dá para mostrar muito bem sobre isso. E que continua a insistir em algo que parece o pior. Para algumas pessoas que já compraram a ideia dele, com certeza, essa tentativa não está sendo frustrada, não. Tem muitas pessoas defendendo com unhas e dentes, e você vê aí profissionais. Só que profissionais de saúde, não é que eles estão preocupados com a saúde. Não, existem aquelas pessoas que quando decidem fazer qualquer curso na área de saúde, ele procura exatamente pela vontade também de querer ajudar o próximo. E existe aquele outro que não. Ele tem uma certa vontade de fazer aquele curso, ele tem também habilidades, competência para qualquer curso que seja na área de saúde, não apenas medicina, mas que para ele o importante é a grana. O importante é a grana. Nesse momento aí que aparece um laboratório brasileiro em que com certeza oferece uma grana muito boa caso dê certo, afinal de contas ela não precisa gastar nada agora nesse momento, apenas procurar garotos propagandas que possam colocar, né? Vai que dá certo, vai que cola. Se colar, com certeza, independente que morra muitas pessoas, não, vai dar grana. E o importante é isso. Então o que a gente tem que ter muito cuidado é isso. Hoje, a luta de Bolsonaro contra essas duas frentes, que é, primeiro, o armamento. Tem por trás a indústria bélica. Afinal de contas, um revólver mais simples possível, você comprar 4 mil reais é grana. É grana, e é muita grana. Porque muitos não vai comprar um 38 da vida, não. Então, vai terminar acontecendo que está nos Estados Unidos. Hoje, a polícia nos Estados Unidos, ele tem o maior medo quando tem um mandado de segurança, alguma coisa. Por quê? Porque ele sabe que pode ser recebido a bala. Aqui no Brasil, as coisas ainda estão sob controle, ainda. Mas a gente já vê o resultado. Muitas vezes existia discussões na rua, hoje em dia também já tem troca de tiros. Então, essa questão da segurança, dele colocar que o Brasil precisa realmente de segurança, é algo que é verdade, mas só que quem tem que fazer a nossa segurança é o próprio Estado, porque nós pagamos imposto para isso, e imposto muito caro. Quando a sociedade se arma, o Estado deixa de fazer a sua parte, mas continua cobrando imposto. E essa grana é muito fácil de ir para o bolso dos políticos, porque afinal de contas nós não temos lei de transparência. Nós não sabemos o que entra, quanto tem realmente aqui, se realmente tem superávit ou tem déficit também. Nós não sabemos em relação ao governo. Então,
Esse é o principal problema que a gente vê. A corrupção, ela não quer deixar de forma nenhuma de existir no Brasil. Apenas ela quer encontrar meios em que a justiça não possa pegá-la. E uma delas é essa. É você procurar meios, procurar acordos. E esses acordos, mesmo que ele não seja eficaz para a população, mas que dê grana. Então, o que nós temos hoje para discutir, principalmente é sobre isso. Temos que pensar bastante toda vez que vê alguém, primeiro, discutindo sobre contra todos esses projetos também, iniciativa de lockdown e de isolamento. Os estados fazem nesse momento porque é necessário, já deveria ser necessário há muito tempo. Mas tem também as atividades não essenciais, mas as pessoas vão também passar fome e vão deixar de ganhar grana. Tudo bem, mas a gente tem que pensar numa outra coisa. Existe um monte de irresponsáveis na família da gente em que está indo para a balada, que está indo para o baile funk, que está indo para as praias, e são eles que fazem essa aglomeração clandestina, se contaminam e levam o vírus para casa. Então vamos fazer diferente. Vamos denunciar tudo o que a gente vê de errado. Qualquer tipo de aglomeração suspeita, vamos denunciar. Vamos baixar a porrada mesmo, cacete. Os nossos familiares, pode ser irmão, irmã, filho, filha, seja quem for, que sai de casa e vai pra balada, sabendo que não é pra ser. Vamos baixar o cacete, sim. É direito nosso, é melhor a gente do que a sociedade. Vamos fazer a nossa parte, porque são eles. E muitos de nós também estamos fazendo isso. Os verdadeiros responsáveis sobre essa pandemia que nunca acaba. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser rígido para que a partir daí a gente possa ter um dia melhor. Não é culpar o Estado porque não tem mais leito, não é culpar o Estado também porque agora quer fazer uma restrição mais séria, mais rígida. Tem que ser feito para que a vida continue. Então, hoje o que nós temos para discutir é isso. E espero que os senhores curtam, compartilhem, se inscrevam no canal também e possam discutir suas redes sociais, porque nas próximas eleições a gente não pode dar mais a mancada que demos nas eleições passadas. Então, até a próxima.